Feche os olhos por um breve instante. Esqueça o asfalto, o concreto e os arranha-céus que hoje rasgam o céu das West Midlands. Tente enxergar, através da névoa do tempo, um cenário intocado que levou 14 séculos para se erguer. Você está prestes a testemunhar uma das transformações mais improváveis da história humana. Nossa viagem começa no instante exato em que a primeira lâmina de ferro colidiu com uma árvore centenária em uma floresta esquecida. Caminharemos pelos mercados de lama medievais, onde a moeda era a sobrevivência. Navegaremos pelas artérias de água que alimentaram o comércio de um império e pisaremos nas calçadas vitorianas orgulhosas que moldaram o mundo moderno. Isto não é apenas uma cidade. Isto é Birmingham, e esta é a sua verdadeira saga. O que você verá a partir de agora foi resgatado da escuridão dos arquivos através de inteligência artificial avançada. Unimos pergaminhos desbotados, pinturas a óleo esquecidas e mapas topográficos originais para reconstruir cada cenário com a máxima fidelidade histórica que a tecnologia atual permite. Demos vida ao que o tempo transformou em pó. O que antes era estático e plano, agora respira. Por isso, deixe o presente para trás. Vamos voltar até a raiz de tudo. Tudo começou aqui, à margem de um riacho sem nome, onde a terra era densa e a floresta de Arden parecia infinita. Não havia estradas, não havia muros, não havia guias. Apenas o isolamento da Britânia do século VII. A fundação não nasceu de um plano real, mas da pura necessidade de sobrevivência. Homens e mulheres da tribo de Borma fincaram suas estacas na encosta de uma colina lamacenta. Machado após machado, a floresta cedeu. Árvores viraram vigas, a lama virou parede. Eles batizaram aquele pedaço de clareira selvagem de Bayaham, o lar do povo de Borma. Estamos nos primeiros anos dos anos 600. A Inglaterra anglo-saxônica é um mosaico de reinos em guerra, e o reino de Mércia governa esta região central. Birmingham nasce no ponto mais improvável, longe dos grandes rios navegáveis, distante das antigas estradas pavimentadas que os romanos haviam deixado para trás. Era apenas um ponto isolado no mapa da sobrevivência. Mas, geração após geração, novas famílias vinham pelo mesmo motivo: a promessa de segurança e o pressentimento de que aquela terra bruta tinha algo a oferecer. Mas a paz na Mércia era um luxo temporário. Do outro lado do Mar do Norte, uma tempestade de ferro e fogo estava se formando. Os vikings chegaram. O que começou como saques rápidos transformou-se em 865 na invasão do grande exército dinamarquês. Cidades ricas e mosteiros opulentos foram reduzidos a cinzas por toda a ilha. Birmingham, no entanto, sobreviveu por um paradoxo. Sua própria pobreza era o seu escudo. Não havia ouro para roubar. Não havia igrejas ricas para saquear. Os guerreiros nórdicos passaram direto. Sob o comando de Alfredo o Grande, e mais tarde de seu filho Eduardo o Velho, os vikings foram contidos e a Mércia foi pacificada. No virar do primeiro milênio, a pequena Birmingham era um assentamento modesto, mas estabelecido, com suas primeiras plantações e uma pequena igreja de madeira. Contudo, o destino da Inglaterra mudaria drasticamente em 1066. Guilherme, o Conquistador, cruzou o Canal da Mancha. Na Batalha de Hastings, as linhas saxãs foram rompidas e o sangue do rei Harold manchou a terra. Começava a Era Normanda. Quando o censo do Domesday Book foi redigido em 1086, a menção a Birmingham ocupava poucas linhas. O documento registrava apenas algumas propriedades rústicas e um valor irrisório de 20 shillings. Mas a vila foi entregue a uma nova dinastia de senhores normandos, a família de Birmingham. Eles ergueram seu castelo e compreenderam que para prosperar ali, precisavam de comércio, não de agricultura. O ano de 1166 mudou o DNA do lugar para sempre. Peter de Birmingham obteve do rei Henrique II uma carta régia que lhe dava o direito de realizar um mercado semanal. Esse mercado transformou a colina lamacenta no que hoje conhecemos como o Bull Ring. Ao lado da nova igreja de St. Martin, tecelões, curtidores e, principalmente, ferreiros começaram a negociar. Então,
Em 1349, o horror bateu à porta. A peste negra varreu a Europa, dizimando um terço da população da Inglaterra. Em Birmingham, as valas comuns se encheram rapidamente. Metade da população desapareceu, os campos ficaram abandonados e as forjas silenciaram. Mas aqui reside o grande segredo da resiliência de Birmingham. A cidade recuperou-se muito mais rápido do que os feudos agrícolas vizinhos. A metalurgia exigia menos mão de obra do que a colheita no campo. Um mestre ferreiro e 2 aprendizes podiam reativar uma forja em dias. Na década de 1380, o Bull Ring já pulsava novamente. A guerra e a reconstrução do reino demandavam ferro, ferramentas e armas. Birmingham entregava todos eles. No século XVI, o poder absolutista de Henrique VIII remodelou o país. Em 1536, a dinastia dos de Birmingham, que governara a cidade por quase meio milênio, foi vítima de conspirações políticas e destituída de suas terras. Logo depois, a dissolução dos mosteiros confiscou os bens da igreja, abrindo espaço para uma nova classe de mercadores e burgueses locais. Quando o antiquário real John Leland visitou a cidade em 1538, ele registrou sua admiração. A cidade vive pela beleza do ferro, escreveu, destacando a produção de facas, esporas e fechaduras que já eram exportadas para todo o reino. No final dos anos 1500, a população saltara para 1.500 almas, 12 vezes maior do que na época dos normandos. Quando a Armada Espanhola ameaçou a costa inglesa em 1588, foram as lâminas e ferramentas forjadas em Birmingham que armaram as defesas da nação. Mas o teste mais sangrento viria de dentro. No século XVII, o rei Carlos I subiu ao trono defendendo o direito divino dos reis, colidindo diretamente com o parlamento. Em 1642, a Guerra Civil Inglesa explodiu. Birmingham tomou uma decisão ousada. Recusou-se a fabricar espadas para o exército do rei e aliou-se abertamente aos parlamentares. A retaliação real foi implacável. Em abril de 1643, o temido príncipe Rupert marchou contra a cidade com 2.000 soldados. Birmingham tentou resistir na Batalha de Camp Hill, com apenas 140 mosqueteiros. Foi um massacre. As tropas reais invadiram a cidade, queimaram mais de 100 de casas e deixaram um rastro de destruição. O conflito terminou anos depois com a decapitação de Carlos I em 1649. O ferro de Birmingham havia ajudado a derrubar uma coroa. Com a restauração da monarquia em 1660, Birmingham transformou-se em um santuário. Como a cidade não era uma corporação municipal oficial, ela não sofria as rígidas restrições religiosas e comerciais de Londres. Dissidentes, quáqueres, batistas e presbiterianos migraram para lá. Eles trouxeram uma ética de trabalho inabalável e redes de comércio baseadas na confiança mútua. No ano de 1700, a população já passava de 15.000 habitantes. Foi nesse ambiente de liberdade que nasceu a maior parceria industrial da história. Matthew Boulton, um fabricante visionário, herdou os negócios do pai e decidiu que Birmingham não faria apenas pequenas peças de metal, mas moldaria o futuro. Boulton uniu-se a James Watt, o engenheiro escocês que estava tentando aperfeiçoar a máquina a vapor. Juntos, na lendária Soho Manufactory, aberta em 1762, eles transformaram o vapor de uma curiosidade científica na força motriz do planeta. Aquela fábrica não era apenas um galpão, era uma verdadeira catedral da indústria moderna. Ao mesmo tempo, cientistas e pensadores como Joseph Priestley, que descobriu o oxigênio em Birmingham em 1774, e o ceramista Josiah Wedgwood reuniam-se na Lunar Society. Eles jantavam sob a luz da lua cheia para debater como a ciência poderia servir à indústria. A inauguração dos canais artificiais em 1769 reduziu o custo do transporte de carvão em 70%, quase do dia para a noite. Birmingham tornara-se o centro do mundo manufatureiro. Suas prensas a vapor cunhavam moedas para dezenas de nações,
e seu bairro das armas produzia mais de 100 mil mosquetes por ano para as guerras napoleônicas. O crescimento no século XIX foi avassalador. A população explodiu de 70 mil em 1801 para mais de 180 mil em 1841. A cidade dividiu-se em bairros de alta especialização. Uma rua fabricava parafusos, a outra joias, a seguinte canetas. Mas a riqueza trazia uma profunda desigualdade. Operários trabalhavam em condições insalubres e sem direitos políticos. A resposta da cidade foi, mais uma vez, a organização. Movimentos como o cartismo e a União Política de Birmingham exigiram reformas, transformando a cidade no epicentro dos direitos trabalhistas na Inglaterra. Em 1873, Joseph Chamberlain assumiu a prefeitura. Em apenas alguns anos, ele revolucionou o conceito de administração pública. Estatizou os serviços de gás e água, usando os lucros para abrir a Corporation Street, inaugurar parques, construir escolas públicas e fundar a primeira grande biblioteca livre do país em 1866. Birmingham não era mais apenas uma fábrica enfumaçada. Era uma metrópole com orgulho cívico de pedra e terracota, materializado nos impressionantes tribunais Victoria Law Courts. Gigantes como a Cadbury criaram vilas operárias modelo em Bourneville, provando que o bem-estar dos funcionários gerava uma sociedade melhor. No final do século XIX, com quase 500 mil de habitantes e os novos bondes elétricos cruzando as ruas, a Rainha Vitória finalmente concedeu a Birmingham o status oficial de cidade em 1889. Quando o século XX despontou no horizonte, Birmingham estava no topo de sua confiança industrial. Ela enfrentaria 2 guerras mundiais, crises econômicas profundas e a desindustrialização, mas sempre encontrando uma forma de se reinventar para o século XXI. Birmingham nunca foi uma cidade que olhou para trás em busca de conforto estático. Ela sempre olhou para a frente, focada na próxima invenção, no próximo comércio, na próxima geração. Os artesãos originais, os ferreiros, os fundidores e os inventores que ergueram este império do ferro há muito tempo viraram história. Suas vozes calaram-se, mas a alma do trabalho deles permanece gravada em cada tijolo, em cada canal e em cada esquina desta metrópole. Burma e seu povo caminharam em direção àquela floresta escura há 1400 anos, sem ter ideia do que estavam plantando. Mas o resultado está aqui, a orgulhosa segunda cidade da Inglaterra. Birmingham, sempre crescendo, sempre criando, sempre se transformando. Obrigado por acompanhar esta jornada através do tempo. Se você quer continuar explorando os segredos e as grandes viradas do passado resgatados em detalhes impressionantes, inscreva-se agora mesmo no canal Reconstruindo a História. Deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com outros apaixonados pelo conhecimento e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas viagens cronológicas. Até a próxima!